Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Nesta aula, iniciaremos nossos estudos do módulo 10. Fiquem atentos ao roteiro de aula, pois lá no roteiro nós temos a página do conteúdo e o título. E neste conteúdo nós continuaremos falando sobre o Império Romano. Mas nessa fase nós falaremos sobre a ascensão do Império. Nos conteúdos anteriores, nós trabalhamos a formação do Império Romano, trabalhamos a fase da monarquia, a fase da república, e agora nós vamos falar do período imperial. Então, gente, no período imperial, Roma cresceu muito as suas fronteiras, pois nessa fase, Roma conseguiu se envolver em muitas guerras e anexar muitos territórios ao Império Romano. E aí, expandiu suas fronteiras ao máximo. E nessa fase, estendeu também a cidadania romana a todos os homens livres em seu gigantesco território e uniu diversos povos que ficaram sob sua proteção. Então, esses povos conquistados ficavam sob proteção do Império Romano. E aí, essa fase de ascensão do Império costuma ser dividida em dois períodos. Alto Império, que é uma época de esplendor, uma época de auge, né? E o Baixo Império, que é marcado por muitas agitações políticas, econômicas e sociais. E aí, para começarmos a falar sobre o Império, nós vamos destacar o governo de Otávio Augusto, que foi de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Então, gente, Otávio, ele estava em guerra, né? E ao retornar da guerra, ele conseguiu anexar o Egito, né? Ele conseguiu a anexação do Egito. E após voltar dessa guerra, o Senado, que era uma instituição muito importante em Roma, uma instituição política que tinha muita influência sobre os governos, né, da República, sobre a monarquia, o Senado vai conferir ao Otávio Augusto o título de príncipe. E quando ele recebe esse título de príncipe, isso significava que ele estava acima dos senadores, olha só, e acima dos cidadãos. Então, pela primeira vez, um governo estava ficando acima do Senado. Isso não aconteceu na história de Roma, quando Roma era monarquia e república, mas nessa fase nós temos um governo que recebeu o título de príncipe e ficou acima dos senadores. E nessa fase, né, Otávio, ele vai acumulando vários títulos e poderes, que vai de 30 a 27 a.C. Como imperator, ele vai se tornar comandante supremo dos exércitos. Como tribuno vitalício da plebe, ele possuía plenos poderes de vetar as decisões do Senado. O Senado poderia pensar, discutir, decidir e, ao mesmo tempo, quando Otávio fosse consultado das decisões do Senado, se Otávio não concordasse, ele poderia vetar, né? Ele poderia anular as decisões do Senado. Isso era algo novo na história de Roma, quando um homem, né, que estava no governo teve o poder de vetar as decisões do Senado. Como sumo pontífice, Otávio ele vai se tornar o supremo sacerdote. E em 27 a.C., o Senado vai lhe conferir, vai lhe dar o título de Augusto. E esse título era reservado aos deuses. E com esse título de Augusto nasce o Império Romano. Nós temos aqui um trechinho informando, né, o que é a palavra imperator, que é uma palavra de origem latina, que é a língua falada pelos romanos. Então, o termo império deu origem à expressão que nós utilizamos hoje na língua portuguesa, né? Império. E aqui vocês podem ver no mapa toda a extensão do Império de Otávio Augusto. Então, tudo isso que vocês conseguem ver no mapa, em colorido, é a extensão de terra, né, que simbolizava todo o Império Romano. Tudo isso aqui era o Império Romano na época.
Então, você tinha províncias senatoriais, províncias amarelas imperiais, e as cores verdes eram os reinos independentes que eram protegidos por Roma. Então, eram reinos independentes, mas Roma protegia esses reinos, tá? E aí, durante o governo de Otávio, ele vai realizar muitas reformas. Entre essas reformas, ele vai profissionalizar o exército, né? O exército vai se profissionalizar durante seu governo e vai distribuir terras aos veteranos. Os veteranos eram aqueles que estavam no exército há muito tempo, já tinham participado de muitas guerras, muitas batalhas, e ele deu a esses homens do exército que eram veteranos, ele deu terras, distribuiu terras. Outra atitude do seu governo foi distribuir trigo à plebe, e ele vai ampliar aquela política do pão e circo que nós trabalhamos nos conteúdos anteriores, né? A população ia para as arenas assistir os espetáculos e eles recebiam o vinho e o pão, né? E aí você tinha ali a política do pão e circo. Ele vai também criar uma guarda, a guarda pretoriana, uma tropa palaciana de elite, né? Então você vai ter aí uma tropa especial que vai cuidar do palácio, né? Vai ser chamada de uma tropa realmente de elite. Ele vai estabilizar o império nessa fase do seu governo, gente. Vai ser uma fase em que Roma vai viver a chamada Pax Romana. Então vai ser uma fase que as guerras vão cessar e vai ser uma fase de estabilidade, tá? E essa fase de estabilidade no seu governo vai ser denominada de Pax Romana. Então, para cuidar desse grande território, né, Otávio ele vai dividir o território. A gente viu lá no mapa, né, no mapa aí no slide anterior, e ele vai dividir esse território em províncias senatoriais, que vão ser administradas pelo Senado, e em províncias imperiais, que vão ser administradas diretamente por Otávio. Então, você tem as províncias que eram administradas pelo Senado e as províncias que eram administradas pelo próprio imperador Otávio Augusto. E na fase do seu governo, ele também vai incentivar a construção de estradas por todo o império, ele vai favorecer o comércio, vai agilizar a troca de correspondências e a movimentação militar entre Roma e os pontos mais distantes do território. E tudo isso vai favorecer, tudo isso vai acontecer por quê? Porque por causa da construção das estradas, né? Então, com a construção das estradas, isso vai favorecer o comércio, a troca de correspondências, a movimentação de tropas, né, a movimentação dos militares, e a construção de estradas vai trazer todas essas facilidades, tá? Durante seu governo, ele também vai modernizar e estimular a cidade de Roma com a construção de obras públicas. E quando ele constrói essas obras públicas, tá? Ao mesmo tempo, isso vai estimular a criação de empregos, porque a gente falou em aulas anteriores que em Roma você tinha uma população que estava nas cidades que eram populações que estavam em desemprego, né? Estavam desempregadas porque muitos estavam preferindo contratar mão de obra escrava. E aí você tinha muita gente desempregada. Então, quando ele vai incentivar aí a construção de obras públicas, isso vai estimular a criação de empregos, tá? Essas pessoas começam a trabalhar nessas construções. E aí essa estabilidade gerada pela Pax Romana, com o fim das guerras, né, das guerras externas, Roma vai viver um período de tranquilidade, de paz, isso vai favorecer a prosperidade econômica do império. Nessa fase, o império vai prosperar economicamente. E o grande desenvolvimento artístico e cultural vai fazer surgir, gente, os mecenas. Professora, o que é esses mecenas? Os mecenas eram homens ricos que começou a proteger artistas e escritores. De que forma eles protegiam? Muitas vezes, esses mecenas, eles ofereciam para um artista, para um escritor, uma espécie de patrocínio, tá? Essa era a forma de proteção também. Então,
muitas vezes eles protegiam, né, esses artistas, patrocinavam e cuidavam para que eles pudessem continuar fazendo suas obras de arte. Então, esses homens que protegiam esses artistas, esses escritores, eram os mecenas, e eles foram responsáveis pelo desenvolvimento artístico e cultural na época. Então, muitas vezes esses artistas não tinham condições de manter a sua arte sozinho, não tinham como se manter, e esses mecenas patrocinavam, cuidavam desses artistas, desses escritores, tá? E aí vamos falar um pouquinho de vida política nessa época. Roma vai ter vários imperadores, e aí nós vamos conhecer alguns deles aqui na nossa aula, tá? Bem, Tibério ascendeu ao trono inaugurando a dinastia Júlio-Claudiana, tá? E várias dinastias sucederam a ela. Vamos ter também a dinastia Flávia, cujos imperadores eles não pertenciam à nobreza romana como os da primeira. Então, vamos falar um pouco mais sobre os próximos imperadores, tá? Então, Tibério, ele vai ascender ao trono, ele vai inaugurar uma nova dinastia, mas aí outras dinastias vão suceder, né, no período imperial, e a dinastia Flávia, ela foi uma dinastia que não pertencia à nobreza romana. Os imperadores não pertenciam à nobreza romana. Vespasiano, né, que foi outro imperador na época, foi esse governo que vai iniciar a construção do famoso Coliseu, né, que até hoje é visitado por muitos turistas, e vai ser Vespasiano, o imperador Vespasiano, que vai iniciar a construção do Coliseu. Então, no governo de Vespasiano, vai ocorrer uma rebelião dos judeus, tá? Por que vai acontecer essa rebelião, gente? O território dos judeus estava sendo dominado pelos romanos, então o território dos judeus estava sob domínio romano. E nessa época de rebelião, o imperador Vespasiano mandou seu filho, o filho dele chamava-se Tito, e ele disse: olha, filho, vai aonde esses judeus estão e vai acabar com essa rebelião aí, né? E ele vai mandar o seu filho Tito para acabar com a rebelião. E cerca aí de 1.000 judeus vão se refugiar numa região chamada Massada, e durante 3 anos eles vão suportar todo o cerco romano, vão ali, né, lutar. E quando eles perceberam que não estavam suportando mais, que precisavam se render, esses judeus vão preferir a morte coletiva, olha só. E esse massacre, até uma determinada época, gente, ele foi encarado como uma lenda, até que, em 1963, os arqueólogos conseguiram comprovar que esse massacre dos judeus realmente aconteceu, tá? E aqui nós temos o Coliseu, uma das construções mais conhecidas do Império Romano, que falamos aí no slide anterior, que essa obra iniciou-se durante o governo do imperador Vespasiano. E aí, após Vespasiano, quem ascende ao poder vai ser Tito, né, filho do Vespasiano. Ele vai se tornar imperador em 79 e governa até 81. Mas, em 2 anos de governo, ele vai presenciar a destruição de 2 importantes cidades lá, tá? Porque em agosto de 79 vai ocorrer um fenômeno da natureza, que é a erupção do vulcão Vesúvio, e esse vulcão ele vai cobrir as 2 cidades, né, ali, que são as cidades de Pompeia e Herculano. Então, quando esse vulcão entra em erupção, ele cobre essas 2 cidades. Então, hoje, em razão do trabalho dos arqueólogos, historiadores, as ruínas da cidade, elas podem ser vistas e estão sendo estudadas, tá, gente? Então, apesar dessa cidade ter sido coberta após a erupção do vulcão Vesúvio, os arqueólogos, historiadores, conseguiram trazer as ruínas dessas 2 cidades e elas são estudadas até hoje. Próximo imperador, que a gente vai destacar, é o imperador Trajano. O imperador Trajano, ele vai expandir as fronteiras de Roma quando ele conquista a região de Dácia.
E a vitória dele, né, sobre essa conquista aí vai ser imortalizada na coluna de Trajano. Essa coluna ela foi erguida no Fórum Romano, tá? Essa é a coluna de Trajano, lógico que ela está numa figurinha aqui menor, mas não é desse tamanho, tá? Ela mede aí 38 metros de altura, tá? A coluna de Trajano ela foi esculpida em forma de espiral e nessa coluna tem uma representação da guerra contra os dácios, né? Que é a região que ele conquistou. E o arquiteto que projetou foi Apolodoro de Damasco, e ela está localizada no Fórum de Trajano e pertencente ao Fórum Romano, tá? Próximo imperador que nós vamos falar é Adriano, que vai suceder Trajano, né? Quando Trajano sai do poder, Adriano sucede, e Adriano vai tomar medidas para proteger o império. Aí Adriano vai sufocar a revolta dos judeus em 135. Então, quando ele sufoca essa revolta, isso vai provocar uma diáspora do povo hebreu. Então, o povo hebreu vai sofrer lá, né? Lá atrás vai ocorrer aquele massacre de 1.000 judeus, né, na região de Massada, e mais uma vez, durante o governo de outro imperador, que é o imperador Adriano, os judeus sofrem, né, com essa luta entre judeus e romanos, e eles acabam decidindo sair da sua região, e isso faz com que eles saiam da terra, né? E é a chamada diáspora do povo hebreu, a saída, tá? Adriano, para proteger o império ao norte, ele vai construir uma muralha. Essa muralha tinha mais de 100 quilômetros na divisa com a Escócia, conhecida como a Muralha de Adriano. E o último imperador dessa dinastia foi Cômodo. Cômodo, gente, ele não tinha a mesma habilidade política dos imperadores antecessores, né, dos imperadores que vieram antes dele. Ele não tinha a mesma habilidade política. Então, durante o governo de Cômodo, o que vai acontecer com Roma? Povos estrangeiros começaram a pressionar as fronteiras do império, começaram a invadir, né, Roma. E outra questão também, durante o governo de Cômodo, é que os impostos aumentaram muito. E esses altos impostos afugentavam os habitantes das cidades e eles passaram a sair da cidade e migrar para o campo, tá? Nesse período também o cristianismo crescia ainda mais, mesmo sendo perseguido, e aí deu-se início à crise do século III. Cômodo acaba sendo assassinado, fato que dá início a uma nova dinastia, que é a dinastia dos Severos. Bem, aqui nós temos o Fórum de Trajano, tá? Que é um importante mercado e centro localizado no Fórum Romano. Agora vamos falar um pouquinho do Império Romano e essa relação com o cristianismo. A gente viu nas aulas passadas que Roma era politeísta, tá? E o cristianismo era muito perseguido em Roma. Então, a gente viu até que os deuses romanos eram deuses semelhantes aos deuses gregos. Só mudavam o nome, mas eram deuses que tinham os mesmos poderes. E aí, no Império Romano, vai surgir uma nova religião, uma religião monoteísta, que é o cristianismo. Essa nova religião vai ter início na Palestina, uma província romana que foi conquistada pelo povo judeu, tá? A gente sabe que a Palestina, para o povo hebreu, é a terra de Canaã, aquela terra prometida que nós falamos quando falamos dos hebreus, tá? E aí o povo hebreu conquistou a região da Palestina e é por lá que a religião cristã inicia-se e começa a se espalhar. No governo de Otávio Augusto, né, durante o governo ainda de Otávio Augusto, nasceu na Palestina Jesus de Nazaré, que ficou conhecido como Jesus Cristo, por afirmar ser filho de Deus. Portanto, por ser filho de Deus, ele era o Messias, né?
portanto, o Messias. E a palavra Cristo vem do grego, que por sua vez tem origem em uma palavra hebraica que significa Messias. Então, logo, os seguidores de Jesus Cristo, eles vão dar início ao que nós chamamos de cristianismo. E aí, por 300 anos após a crucificação de Jesus, os cristãos eram perseguidos e martirizados, né? O principal motivo da perseguição aos cristãos é porque os cristãos, eles negavam a divindade do imperador. Então, o imperador era considerado um deus para o povo romano, tá? E o que acontece? Os judeus, eles não acreditavam nessa divindade, eles negavam essa divindade. E outro fator, gente, aqui também que eu preciso destacar, é que os judeus não se conformavam com a escravidão, tá? Lembrem que a cada povo conquistado, os romanos os transformavam em escravos. E aí os judeus não concordavam que o imperador era alguém divino, né? Ele tinha uma divindade, era um deus, e também não se conformavam com a questão da escravidão, tá? Então os cristãos eram muito perseguidos nessa fase, e a gente falou até em aulas anteriores que alguns desses cristãos acabavam sendo jogados nas arenas, enfrentavam leões, muitos morriam nas arenas, e eram esses cristãos que eram perseguidos por serem cristãos, né, e por não concordarem que o imperador era uma divindade, tá? E aí esses cristãos perseguidos, gente, eles se reuniam em lugares escondidos, né, e sepultavam seus mortos em jazigos subterrâneos, que eram conhecidos como catacumbas. E essas catacumbas acabavam servindo também como esconderijo de locais de reunião. Então, quando eles queriam fazer suas reuniões, seus cultos, né, suas cerimônias, celebrações, eles iam para essas catacumbas para se protegerem da perseguição. E aí, nessa fase, os cristãos começaram a despertar uma admiração porque eles tinham muita coragem, né? Eles tinham muita coragem para enfrentar os castigos, a violência, e aos poucos o cristianismo começa a se infiltrar também nas classes ricas, nas classes dominantes. Em 313, os cristãos vão contar com um grande aliado, que é o imperador Constantino. O imperador Constantino, ele vai proibir que os cristãos sejam perseguidos quando ele vai promulgar um documento chamado de Edito de Milão, né? O Edito de Milão vai dar liberdade de culto para esses cristãos. Então, os cristãos poderiam fazer os seus cultos sem sofrer perseguição. Então, isso foi uma grande vitória para os cristãos naquele momento, que por meio de um documento eles tinham a liberdade de cultuar, né? E foi proibida a perseguição aos cristãos. E aí, em 391, o imperador Teodósio finalmente vai decretar o cristianismo como a religião oficial do império e vai proibir os demais cultos. Então, a gente tem Roma, né, na sua história inicial, como uma Roma que adorava vários deuses, e aí Roma acaba se tornando cristã e vai ter o cristianismo como religião oficial, tá? O cristianismo ele vai acabar se espalhando pelo mundo, tornando-se uma das maiores religiões do mundo, ao lado do islamismo, do judaísmo e do budismo, tá? Então é isso, gente. Precisamos lembrar que Roma ela viveu essas duas fases aí desse movimento, né, religioso, um momento politeísta e um momento em que decretou o cristianismo como religião oficial e finalmente, né, o cristianismo acaba se espalhando pelo mundo todo e se torna uma das maiores religiões do mundo. Então, depois do cristianismo, nós temos o islamismo, o judaísmo e o budismo, tá? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido nossa aula. Agradeço muito a atenção, tá? Vai lá agora para a plataforma, fazer as atividades. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.